Olá, professor. Eu e meu grupo, nós vamos falar sobre cooperação previdenciária internacional. Nosso nome está aqui logo abaixo, mas antes de entrar no tema sobre cooperação previdenciária internacional, é importante a gente falar primeiro da cooperação internacional de uma forma geral. O primeiro entendimento sobre cooperação internacional é entender que essa cooperação ela busca que um ou mais países entrem em um consenso interpretativo, melhor dizendo, para poder promover um bem comum, né? E aí existem cooperações jurisdicionais e cooperações administrativas. Jurisdicionais são quando juízes de diferentes estados buscam essa cooperação. Já aí Malheiros traz de forma bem pontual, né, que essa administrativa é quando outros entes buscam essa cooperação. Anne já introduziu o conteúdo acerca da cooperação internacional. Vou tratar um pouco agora sobre a autoridade central. É um órgão responsável pelo encaminhamento das demandas. Ele fica responsável justamente por receber as demandas tanto da cooperação ativa como cooperação passiva. Sua principal função é justamente receber esses pedidos de cooperação internacional e classificá-los de acordo com a natureza. Ele auxilia na efetividade e celeridade desses pedidos de cooperação. É importante ressaltar uma relevante fixação do Código de Processo Civil, no artigo 41, em que ele estabelece uma valorização a essa autoridade central, fixando que os documentos enviados por meio dessa autoridade central estão dispensados de juramentação e autenticação. Aqui no Brasil, a autoridade central é o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Me chamo Josias e eu vou falar um pouco a respeito dos países que têm uma cooperação previdenciária com o Brasil. Por ser um país continental, diversificado, conhecido por sua rica cultura, biodiversidade, belezas naturais, por ser um país que não tem conflitos armados em larga escala, como vemos em diversas partes do mundo, o Brasil acaba sendo alvo de diversos imigrantes. Portanto, nosso país tem diversos acordos de cooperação previdenciária com países como a Itália, Japão, Alemanha, Espanha, Portugal, Estados Unidos, dentre outros. Cada acordo desses possui as suas particularidades, mas todos visam a mesma finalidade, que é facilitar a contagem de tempo de contribuição, tanto para brasileiro que está fora do país, quanto para estrangeiro que está aqui no país. Como exemplo, eu posso citar o acordo que existe com a Itália. Um dos períodos de contribuição em ambos os países podem ser somados para chegar na aposentadoria. Enquanto no acordo com os Estados Unidos é possível contar o tempo de serviço para poder se aposentar. Já no acordo com Portugal, há a possibilidade de transferir benefícios, permitindo que os cidadãos eles possam acessar suas aposentadorias de maneiras mais ágeis quando retornam ao Brasil. Mas vale ressaltar também que cada país ele mantém sua regra específica sobre os benefícios, sobre os requisitos, enfim. Com isso, com o que eu acabei de falar, já fica notório que existem diversos benefícios nesses acordos, como somar os períodos de contribuição, facilitando a aposentadoria, transferir benefícios, proteger os direitos dos trabalhadores, além de ser um ótimo apoio à mobilidade internacional, incentivando, a ida e vinda de imigrantes e emigrantes, o que promove a troca de talentos entre nações. Por outro lado, quando não existe entre determinados países a cooperação, pode ser um pouco mais complexa, Geralmente as legislações nacionais elas vão se aplicar, o que pode resultar em lacunas ou dificuldades nas transferências desses benefícios. Alguns países eles chegam até a negociar acordos bilaterais ou aplicar princípios de reciprocidade. No Brasil, quando não existe tratado, a legislação brasileira ela vai ser aplicada, mas podem surgir problemas na acumulação desses benefícios, Imaginemos que um trabalhador brasileiro, ele contribuiu para a Previdência aqui no Brasil e sem um acordo prévio com outro país, ele se muda para esse país que não tem acordo. Ao solicitar a aposentadoria, ele pode enfrentar diversas dificuldades em somar seu tempo de contribuição, resultando na perda de benefícios que ele acumulou aqui no Brasil, já que
esse país ele vai exigir que ele cumpra as suas próprias regras, né? A própria regra do país. Um exemplo é o já citado acordo entre Brasil e Itália, onde esse acordo ele permite que períodos de contribuição em ambos os países sejam somados, facilitando então acesso a esses benefícios. Os sujeitos de direito dessa cooperação previdenciária internacional, elas dependem e perpassam pela legislação de cada país, porque, como já falado, a cooperação ela não busca uma alteração legislativa no país, mas que aqueles países eles adotem interpretações de forma a cooperar para um bem comum. Então, a definição de quem será sujeito dessa cooperação e desse benefício aí previdenciário depende da definição de previdência social e de beneficiário que cada país adota. Por exemplo, aqui no Brasil, terá direito à previdência social quem for caracterizado como contribuinte e seus dependentes, mas aí depende da legislação de cada país. E a definição de benefício também perpassa pela legislação de cada país, porque essa cooperação ela não busca a intervenção legislativa, nem a intervenção no que seria benefício e previdência de cada estado, porque a previdência social ela é um desenho de como aquela cultura se comporta e quais as necessidades dela. Então, não seria justo e nem adequado essa cooperação invadir as necessidades de cada país. Por isso que a cooperação ela busca que cada país analise o que seria previdência social para ela, o que seria beneficiário, e diante dessa interpretação, ela coopere para que esses dois países possam proteger o direito desse sujeito que está aí nesse limbo legislativo. Agora que já sabemos um pouco dos acordos celebrados com o Brasil acerca da cooperação previdenciária internacional e também dos beneficiários e benefícios desse acordo, eu vou falar um pouco das questões gerais dessa cooperação previdenciária internacional envolvendo o Brasil. O Brasil pode celebrar acordos tanto bilaterais como multilaterais. Dos bilaterais, temos acordos tanto em andamento como alguns em processo de ratificação. Temos o Brasil e Israel e Brasil e Áustria. Também podemos falar de Brasil e Moçambique, que tem um projeto de lei hoje no Senado. Nele estabelece, por exemplo, a questão de juntar o tempo de contribuição de quem contribuiu tanto no Brasil como em Moçambique, para que essa pessoa, juntando os tempos, tenha acesso a esses benefícios. Como acordos multilaterais, podemos citar o Acordo do Mercosul, ou o Acordo Ibero-Americano. E como acordo bilateral que já está em andamento, achei interessante trazer a questão de Luxemburgo, que foi celebrado em 1967, o mais antigo, apesar de hoje termos um novo acordo celebrado em 2018. E também achei interessante trazer o da Suíça, celebrado em 2019, o mais atual, até porque tem outros mais atuais que ainda não foram ratificados. Achei interessante também citar a questão do certificado de deslocamento temporário. É um certificado que o Brasil pode emitir para o residente que vai morar em outro país para certificar de que justamente o deslocamento dele é temporário e assim ele pode continuar a contribuir com o Brasil. Tem algumas exceções nos acordos celebrados e por isso que cada caso é analisado individualmente, como por exemplo Itália e Canadá. Também é válido ressaltar a questão da competência. Aqui no Brasil é do Ministério de Previdência Social.